O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o orçamento de 2025. Este projeto foi aprovado com 3 meses de atraso. A peça prevê superávit de 15 bilhões, mas sem considerar despesas como precatórios e como o programa Pé de Meia. O texto também destina 50 bilhões de reais aos congressistas por meio de emendas parlamentares. Vamos ouvir o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, sobre a aprovação do orçamento. Eu quero engrandecer, na minha condição, o papel do parlamento brasileiro. Fortalecer o parlamento brasileiro é fortalecer a democracia. Dar a autonomia e a autoridade de deputados e deputadas, senadoras e senadoras, para construir a peça mais importante do Estado brasileiro, que é o orçamento, é fundamental para colocarmos os olhares de um país gigante, como disse ainda há pouco, com muitas diferenças regionais, com discriminações regionais, com diferenças sociais de um abismo que faz com que estados brasileiros sofram hoje do ponto de vista da desigualdade social e regional. E só quem pode diminuir essas desigualdades é a Casa do Povo, é a Casa da Federação, que com um olhar atento às demandas da sociedade, novamente, nos rincões de um país de dimensões continentais como o Brasil, pode de fato e concretamente mudar a vida das pessoas aonde elas estão. Muito obrigado ao Parlamento brasileiro, muito obrigado aos deputados e deputadas, muito obrigado aos senadores e senadoras. Mas esse orçamento só foi destravado por um acordo feito na quarta-feira à noite por Gleisi Hoffmann. E quem conta essa história é o Wilson Lima no quadro Bastidores do Meio-Dia. Boa tarde, Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Meio-Dia em Brasília. Boa tarde para você, amigo de Um Antagonista. Boa tarde para você, amigo do canal BMC News. Olha só, perdão. Essa votação do orçamento só foi destravada por quê? Porque houve uma reunião na quarta-feira à noite entre Gleisi Hoffmann e os caciques do Congresso Nacional. O que ficou estabelecido aí nessa reunião? Que o governo Lula se comprometeu a não represar o pagamento das emendas parlamentares ao longo do ano de 2025. Outra questão importante, os parlamentares também se comprometeram a sugerir ao governo federal a destinação de 11,2 bilhões em despesas discricionárias do Poder Executivo, ou seja, seria uma espécie de orçamento complementar. Os parlamentares já têm direito a indicar 50,5 bilhões, que são frutos das emendas parlamentares, sendo que dessas aproximadamente 40 bilhões são recursos de caráter de pagamento obrigatório, aquelas emendas impositivas, ou seja, o governo federal ele é obrigado a pagar, o restante é indicação de emenda de relator, e ainda tem esses 11,2 bilhões que os parlamentares vão poder sugerir a título de despesas discricionárias do Poder Executivo. Então, essa foi a parte de um acordo. Tem a promessa do Poder Executivo de pagar esses recursos de 25 ainda no ano de 2025, para que não ocorra aí problemas, suspensão de pagamento e que esse recurso não entre nos restos a pagar, para que só seja utilizado em 2026. Tá? Então, são 2 pontos desse acordo. E aí, meu caro Inácio, também teve uma questão que envolveu as comissões temáticas. Como assim? Se você for perceber a composição das comissões, os partidos do Centrão, União Brasil, Republicanos, MDB, PP, ficaram com aquelas comissões que vão ter condição de gerir melhor esse orçamento. Por exemplo, o PL ficou com a Comissão de Saúde, e só a Comissão de Saúde vai poder indicar aproximadamente 4 bilhões em emendas parlamentares. Então, vejam aí que, na verdade, houve um grande acordão. E o PT, que é o partido de ocasião, ele ficou com as chamadas, com algumas comissões de caráter mais ideológico, ali discussões meramente técnicas. Comissões essas que não têm necessariamente ali uma capacidade de indicação de recursos parlamentares. Então,
Esse acordo firmado aí por debaixo dos panos, encabeçado por Gleisi Hoffmann, é a primeira vitória da nova ministra de Relações Institucionais. Por isso, meus caros, é que ontem a votação do orçamento ela se deu de forma muito rápida. É bom lembrar que o texto do senador Ângelo Coronel, relator do orçamento, foi apreciado no início da tarde. Aí, 3 horas depois, o Estado brasileiro já tinha o orçamento de 2025, lindo e maravilhoso, para, enfim, para que todos possam ver e, digamos que, desfrutar a partir de agora. Rodolfo Borges, boa tarde. Em uma semana de trabalho, o Gleisi Hoffmann já fez mais que o Padilha em 2 anos? Boa tarde a todos. Olha, acho cedo para cantar essa vitória aí. Ela entregou quase tudo que tinha para entregar. E aí, tudo bem, tirou do caminho essa peça, essa grande peça, a peça mais importante, o Alcolumbre se referiu assim ao orçamento, que veio a ser aprovado quase no final do 3º mês do ano. E era para ter sido aprovado no ano passado. Então, o governo, a questão é que ele não tinha mais espaço para negociação nenhuma, se é que ele já teve algum espaço para negociar ali. Então, ele já estava com a corda no pescoço, já teve problema com plano safra, e agora precisava tirar isso do caminho. Tirou. Qual é o próximo passo agora? Fazer esse orçamento funcionar. E aí é o grande desafio, porque você mesmo já mencionou, Inácio, o pé de meia ficou de fora. Como é que o pé de meia ficou de fora? Se o fato de ele ter ficado de fora do orçamento do ano passado levou o TCU a suspender os repasses. Vai funcionar como isso agora? Ninguém está acreditando, obviamente, que o governo vai cumprir esse orçamento da forma como foi aprovado. Agora, a curiosidade agora é ver como é que eles vão fazer para sustentar a perspectiva de que esse orçamento será respeitado até o final do ano. Fizeram aí o compromisso com o Congresso de não contingenciar emenda parlamentar, o que só vai dificultar ainda mais o cumprimento desse orçamento, porque é óbvio que o governo vai ter que contingenciar alguma coisa. Não tem para caber no arcabouço fiscal que esse próprio governo aprovou, tem que ter limitação de gasto, porque não tem como cumprir um superávit de 15 bilhões prometido sem cortar a despesa. E a questão é que o governo já deu várias indicações de que não tem nenhuma perspectiva ou intenção de cortar a despesa, no momento em que o Lula precisa recuperar a popularidade. Então, nesse cenário todo aí, é muito difícil imaginar que o governo vai conseguir cumprir o orçamento de 2025 nos moldes que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Wilson, você crê que o STF pode ter um papel em represar essas emendas sem o governo ter que falar, olha, fui eu, porque de repente justamente o STF mais uma vez, Flávio Dino fala, não precisamos de mais clareza na distribuição, quem que está mandando para onde? Seria esse o plano B que o governo tem para prometer não entregar e não ficar feio diante do Congresso? É muito pouco provável, Inácio, porque ontem, durante a sessão do Congresso, o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, essa foi uma cena insólita ontem da sessão do Congresso. O Sóstenes, ele foi ao público reclamar do não pagamento de emendas do PL e de outros parlamentares. E aí o Davi Alcolumbre falou, não, deputado, eu empenho a minha palavra que tudo será pago. Vou ter a colaboração aqui do Randolfo Rodrigues, líder do governo do Congresso. E aí o Zaratini, deputado Carlos Zaratini do PT de São Paulo, também endossou, não, mas o governo vai pagar, porque parte dessas emendas elas foram represadas por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então ficou uma cena muito insólita ali, né? Os deputados do PL cobrando as emendas parlamentares em pleno plenário, assim, algo que a gente não poderia imaginar. Mas o grande desafio, só para a gente fechar o assunto, Inácio, é que o grande desafio do governo, como falou o Rodolfo, além da questão do pagamento das emendas, diz respeito ao próprio cumprimento desse orçamento. Porque, além da questão do pé de meia, né, que não foi incluído no orçamento, foi incluído apenas 1 bilhão, só que o programa vai custar aproximadamente 13. Também tem a questão do pagamento dos precatórios. Só de precatórios o governo federal deve aproximadamente 44 bilhões. Então, assim, é muito dinheiro. E aí, detalhe, esse orçamento depende muito do que o governo vai arrecadar ao longo de 2025. E foi uma projeção que os próprios líderes disseram ontem, otimista por parte do governo Lula. Então,
não descartem que até o final do ano esse orçamento vai ser modificado e o governo vai ter que criar alguma mágica e alguma matemática para, de fato, incluir, deixar esse orçamento bonitinho para que ele se encaixe no arcabouço fiscal.